Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom nós estamos juntos mais uma vez para um super bate-papo liderança. Hoje eu quero falar algo com vocês muito especial, que faz parte da vida de todo líder que quer crescer. Você quer crescer? Diz para mim se você quer crescer. Vou falar sobre isso. Você quer crescer, Wilson? Com certeza. Ah, então vamos bater um papo sobre isso? Vamos lá, vamos nessa. Tô animado. O nosso bate-papo vai ser sobre as dores do crescimento. Bota a mão aí na cabeça e fala... Ai. É sobre isso que nós vamos falar. Muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas que nos acompanham, elas nos acompanham porque querem ouvir sobre crescimento. É um tema que eu amo. É um tema que faz parte da minha vida, é um tema que eu experimento sempre. Tudo que eu vivo hoje é uma experiência de crescimento e eu compartilho isso com outras pessoas. Inclusive, eu queria saber se você tem crescido aqui do nosso lado, Will. Meu Deus, em 8 anos aí eu já cresci um absurdo. É mesmo? Com certeza. Com o contato que você tem aí com os pastores e líderes que buscam o nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, eles têm crescido também? Não tenho nenhuma dúvida. Aliás, eu tenho 2 ou 3 testemunhos aí fortes que devem estar nos assistindo até, que vão poder comprovar isso. É mesmo. Se você tem nos acompanhado e tem experimentado crescimento, comenta para mim aqui nesse vídeo que eu quero saber. Agora, todo crescimento ele vem acompanhado de dor. Você tem sentido dor também? Com certeza. Então diga, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nós vamos falar sobre dores de crescimento. Isso faz parte da nossa vida. E se você quer crescer, não tem para onde fugir. Vai sentir dor. Existe uma expressão daquela galera que gosta de malhar e tal. Inclusive, você está sentindo que eu estou pegando o pique, né? Todo mundo já correndo atrás do senhor aí. Tá no shape e a gente está indo também, né? Estão indo junto comigo? Não tem outra opção. E aí uma gente. expressão que se utiliza é no pain, no gain. Você conhece isso? Conheço. O que significa o no pain, no gain? Se não tem dor, não tem ganho. É isso aí. Tem que doer. Isso aí. Tem que doer. Sem preço, sem dor, sem pagar o preço, não tem ganho, não tem crescimento. No pain, no gain. Isso funciona para tudo na vida, sabia? Para tudo. É verdade. Principalmente na nossa liderança. E nós, além da experiência que nós temos nessa caminhada como pastor e como líder, nós temos exemplos na Bíblia de líderes que experimentaram crescimento, mas passaram por muito aperto e por muita dor. É verdade, a gente chama de pagar preço, né? É isso aí, pagaram. Preços do crescimento, você entende? Eu queria ouvir, Will, tudo aquilo que nós conversarmos aqui, eu quero que você imagine o seguinte, é como se fosse uma reunião discipulado. Então, nós conversamos aqui para investir, para receber e para compartilhar com você também. Então, você pode pegar aqui o modelo do que a gente está fazendo e replicar com um líder em treinamento seu, replicar com a sua equipe toda em grupo, que nós sempre fazemos perguntas, eu faço a pessoa pensar, eu faço ela ser desafiada para coisas maiores. Você pega aqui o que eu vou falando, entendeu? Então, conta para mim, Will, quem é na Bíblia um líder que você viu que sofreu, passou por dor e, ao mesmo tempo, ele cresceu. A dor proporcionou para ele crescimento. Existem vários, né? Mas assim, um que eu admiro muito, muito, foi Josué, né? Por toda a trajetória que ele passou ali. Ele me inspira muito pela posição que ele estava ali do lado de Moisés e por tudo que ele foi construindo o seu crescimento. É um cara que eu admiro demais por causa disso. E uma coisa que o Josué, ele passou de dor, você lembra assim, cara, ele sofreu isso aqui, isso ajudou o Josué a crescer. Você lembra?
Pô, com certeza. Uma das primeiras foi a situação com os espias, onde ali a grande maioria das pessoas foram contra ele e ele se posicionou do lado do líder dele. Ali ele foi desafiado e até, com certeza por muitos, rechaçado, desprezado, porque ele se posicionou do lado do líder dele. Então vamos pensar aqui numa dor, ó, que faz parte do crescimento. É você ter um grande número de pessoas pensando de uma forma negativa e você ter que se posicionar de uma forma positiva e de fé. Não é fácil. Líderes que crescem, preste atenção no que eu vou dizer para você, eles sabem se posicionar contra pessoas incrédulas e murmuradoras. E isso é uma dor. Porque esse tipo de pressão, Wilson, de pessoas que não acreditam, de pessoas que reclamam, como lá os outros espias, é uma pressão emocional que vem em cima da sua cabeça. Ah, você está viajando demais, se você é muito bobo e fica acreditando nessas besteiras que o Moisés fica falando aí e tal. O cara, ele precisa de aguentar a pressão no seu emocional para se manter firme. Isso é uma dor. E concorda? É um preço, é verdade. É verdade, é uma dor que o cara tem que passar. Agora, vamos pensar no seguinte. Dentro do ministério hoje, quais são as principais dores que um pastor, que um líder, que uma pessoa que ela quer crescer, ela enfrenta? Quais são as principais dores? Eu quero que você pense aí nas dores que você enfrentou nos últimos meses, nas dores que você enfrentou nos últimos anos, e deixa isso vir aqui na sua mente, porque a gente vai falar sobre algumas dessas dores. Como que eu lidei com isso, como que o Will tem lidado com essa situação, como que você pode fazer para que você supere esse momento de dor e, puf, possa experimentar crescimento. Beleza? Vamos lá, fala para mim, Will, desse seu tempo aí conversando com líderes e atendendo os pastores que fazem contato conosco no WhatsApp, qual é uma principal dor que você vê esses caras sofrerem? Pastor, a dor dele não conseguir ganhar a totalidade das pessoas, né? O pastor, ele sempre vem para a gente pedindo uma ajuda e ele fala assim, poxa pastor, eu estou sozinho. Eu estou aqui, esse projeto, Deus me deu, eu quero fazer, mas, cara, eu não consigo ter todo mundo, eu não consigo ter a totalidade, eu estou me sentindo sozinho nessa pegada. Muitos deles vêm falar com a gente na solidão do desafio. Você já passou por um momento assim? Com certeza. Tá, eu vou falar um pouquinho do meu momento, tá? Sim. Todas as vezes que nós estamos para subir de nível, para alcançar coisas maiores, nós olhamos à nossa volta e falamos assim, eu não tenho gente o suficiente para fazer o que precisa ser feito. É isso aí. É porque, deixa eu te falar aqui, olha só. Muitas vezes as pessoas que estão à sua volta, elas não conseguem enxergar aquilo que você já enxergou. Elas não conseguem visualizar aquilo que já ficou claro para você. Então você precisa de alguma forma conseguir despertar nessas pessoas a visão que Deus já te deu, que você já enxergou, que já está claro. Porque se não conseguir fazer essa galera enxergar o que você enxergou, eles não vão ter ânimo, não vão ter disposição, não vão botar a mão na massa para fazer. Isso aconteceu comigo no nosso momento de transição, quando nós iríamos transicionar a igreja do modelo convencional para um modelo de célula. Eu já tinha a visão da igreja trabalhando com muitas células, muitos líderes sendo levantados e as células frutificando. Essa visão já estava clara dentro de mim, mas ainda não estava na minha equipe na igreja. E eu fazia reuniões de treinamento de líderes, e essa reunião hoje que nós fazemos do Tadel, que nós temos aí centenas de pessoas que participam, que acompanham, juntando o presencial com o online. Eu, na época, eu tinha uma reunião dessa que participavam 5, 6 líderes. E esses líderes que participavam dessa reunião, eles não conseguiam entender tudo que eu estava explicando.
eu precisei de ali muita perseverança, de muita estratégia. Por isso que eu sempre falo de que um líder tem que ser bom estratégia, para a galera compreender, conseguir enxergar aquilo que eu estava enxergando. Esse negócio foi entrando neles, e foi entrando, e foi entrando, e isso foi se multiplicando para outras pessoas. Aí a igreja começou a transicionar, e nós tivemos uma transição de maneira bem sucedida. Agora, muitos pastores e muitos líderes, eles não conseguem fazer esse processo de ter a galera do seu lado para somar com a visão que Deus deu. E isso é uma dor que, se você não souber lidar, isso daí te trava. E é exatamente nesse estágio que eles chegam travados mesmo, porque pararam e não conseguiram avançar na visão que Deus deu, porque não receberam esse apoio ou não enxergaram que seria um processo. Que acho que na dor é difícil, né? Você quer ver uma outra dor? Ó, uma outra dor aqui que eu vejo acontecer constantemente, aconteceu comigo também. Logo que eu iniciei o trabalho aqui em Itaipuaçu, há pouco mais de 20 anos atrás, eu era muito novo. Então eu tinha algumas pessoas mais antigas no Evangelho, com mais idade do que eu, e essas pessoas não acreditavam no chamado de Deus sobre a minha vida. Uau! E você fazer a obra de Deus olhando que tem um monte de gente à sua volta e essas pessoas, elas não acreditam em você, é uma dor. Tem toda a razão. Como conseguir avançar se as pessoas que estão à sua volta olham para você e te menosprezam? É uma dor, faz parte do processo de crescimento. Se você não superar essa fase e esse momento onde as pessoas elas não acreditam em você ainda, você vai ficar travado e não vai experimentar crescimento. Uau. É preciso vencer essa dor. Muito bom. Muito bom. Fala uma outra dor, Wilson, que as pessoas no ministério, pastores e líderes, normalmente eles enfrentam. Fala pra gente, por favor. Uma muito comum é sobre a gente aprender a resolver os problemas que vão acontecendo ao mesmo tempo. Como o senhor mesmo ensina, e acontece, quando a gente passa desse estágio de dor ali, um pouco antes do crescimento, e você experimenta um pouquinho, parece que abriu uma alavanche de problema, né? Vem assim, descendo de tudo quanto é lugar. Então, eu vejo, né, e passei recentemente por um momento como esse. Então, eu sei que isso existe mesmo. Quanto mais você vai crescendo, mais pressão você vai enfrentando. Eu gosto muito do texto de Jeremias 12:5, que diz: se você não aguenta correr com quem anda a pé, como que você quer competir com quem anda a cavalo? A pressão de alguém que anda, que corre a cavalo é muito maior do que a pressão de alguém que está caminhando a pé. É verdade. A pressão para você lidar com um grupo de 30 pessoas não é a mesma pressão que você vai ter cuidando de um grupo de 300 pessoas. Que não vai ser igual à pressão de você cuidar de um grupo de 1000 pessoas. Então, é preciso aguentar a pressão de vir uma avalanche no momento que você está crescendo. E essa avalanche, normalmente, ela começa a pipocar com problemas que você enfrenta. Você começa a crescer, você enfrenta problemas na equipe. Exato. A avalanche, ela vem com problemas que você enfrenta com pessoas que elas, de alguma forma, elas te abandonam. Aí você fala, caramba, cara, eu já estou com um problema aqui, tem gente que eu nunca imaginava que ia me abandonar. Essa pressão, ela vem com situações que você precisa enfrentar de lutas na sua família, porque você está com o seu emocional abalado e, de repente, uma situação na sua família te abala mais ainda. E vem tudo no mesmo momento, né? Parece que eles marcaram encontro, né, pastor? O complicado é vir
tudo de uma única vez, mas eu já entendi de que isso faz parte das dores do crescimento. Uau. Se você, querido pastor e líder, está enfrentando uma avalanche, parece que está vindo tudo de uma vez, é a pressão que vai fazer você crescer. Só que essa pressão, ela não pode te matar, ela precisa fazer você ficar mais forte e frutificar. Uau. Se essa pressão você não souber lidar, há um tempo atrás, nós estávamos fazendo alguma coisa que o pessoal estava fazendo numa comunhão, em uma de nossas cozinhas aí, e a panela de pressão, ela não estava com o ajuste devido que tinha que estar, e a panela de pressão explodiu. Puf! Aí explodiu, foi feijão para tudo que é lado, sujou o teto. Você já viu isso acontecer alguma vez? Uau, você estava aí na época que aconteceu isso? Estava. Então, a panela de pressão, ela deveria de estar preparada para fazer um feijão gostoso. E aí alimentar todo mundo. Mas ela não suportou a pressão. Então, ao invés de preparar um feijão, ela explodiu, bagunçou tudo. Se você, querido pastor e líder, não estiver preparado para aguentar essa pressão, você não vai crescer. Você pode explodir e prejudicar tudo aquilo que você tem feito. É preciso saber lidar com as dores do crescimento. Por isso que nós estamos aqui toda semana fazendo esse bate-papo liderança para dar instrução para você aplicar no dia a dia do seu ministério. Muito bom. Então Muito eu bom. quero ouvir aí um outro tipo de pressão, Will, que normalmente um líder ele enfrenta, um outro tipo de dor que um líder enfrenta que faz com que ele fique mal. Paciência, ter paciência com a imaturidade das pessoas, da equipe e das pessoas que nos cercam. Isso é o tipo de dor que o apóstolo Paulo sentiu quando ele falou em Gálatas capítulo 6, versículo... Deixa eu ver aqui se eu tenho o texto exato aqui. Quando Paulo diz: meus filhinhos, por quem eu sinto dores de parto, até que... Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Meu Deus. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu estou sentindo dor pela imaturidade de vocês, mas eu vou continuar sentindo essa dor até que vocês amadureçam, até que Cristo seja formado em vocês. Muito poderoso isso. Uma vez eu conversei com alguns líderes sobre esse texto e eu estava orientando eles sobre as dores de parto. Eu falei assim: vocês têm experiência aí do que é dor de parto? A gente precisa perguntar para uma mulher. Vamos perguntar para uma mulher que teve dores de parto para a gente saber se a gente está aguentando a pressão. E aí o irmão falou assim: não, nem precisa, pastor, porque uma vez eu tive cálculo renal e eu tive que ir para o hospital. E a dor era tanta, e lá no hospital falaram para mim de que essa dor que eu estava sentindo era semelhante a uma dor de parto. O negócio era tão, parecia que eu ia morrer. Meu Deus. Falei, pois é, o apóstolo Paulo está dizendo de que nós precisamos de aguentar essa dor até que as pessoas, elas amadureçam. Agora vamos pensar aqui, gente, na boa. Quais são uma das situações de imaturidade que geram dor, num líder que está querendo crescer, ver a obra crescer? Uma das situações que para mim gera dor é você ver pessoas que deveriam estar trabalhando juntas, o Wilson, em unidade, elas estão cheias de ciúminhas umas das outras. Sim. Aí rola um montão de fofoquinha. Sim. E fulano faz fofoca daqui, outro dali, e você fala: cara, esse pessoal não enxerga de que a gente está precisando crescer, a gente está precisando avançar, e eles ficam... Isso é terrível demais. Aí ciúme bobo entre irmãos. Era para todo mundo estar botando a mão e arrebentando a boca do balão para crescer, mas ficam com ciúmes. É uma imaturidade doida. Disputa. Competição. Os caras ficam disputando posição e título. Era para todo mundo estar arrebentando a boca do balão de crescer, mas a imaturidade, ela gera uma dor no líder, porque ao invés do líder colocar
pressão e disposição para a galera voar e crescer, ele tem que colocar a energia dele para resolver a imaturidade dessas pessoas. E queira ou não, retarda o crescimento de todo mundo, né? O pessoal não enxerga, mas retarda o crescimento. Então é uma dor que faz parte do crescimento. Hoje os meus filhos já estão de adolescente, já para jovem já e adulto já, mas quando criança eles tinham muita briguinha e disputa de quem ia sentar na frente do carro, quem ia ficar às vezes sentavam atrás e ficava aí um sentava no meio, que estava na ponta, falava assim, não, agora o meio é meu. É isso aí. Coisa de criança. É impressionante como às vezes na igreja você vê pessoas que são adultas tendo atitude de criança, e isso gera uma dor no líder que quer ver essa galera crescer. O líder quer ver o pessoal crescer, o líder quer ver a galera frutificando, arrebentando a boca do balão lá na célula, cuidando de vidas, fazendo discípulos, mas a imaturidade muitos gera esse tipo de dor. E como que nós fazemos para lidar com esse tipo de dor? Existe uma palavrinha, e eu quero saber se o Wilson sabe. Uma palavrinha, dei tempo para ele pensar aqui, você viu, né? Peguei. Existe uma palavrinha que diz o que é que precisa ser feito nessa dor, dessa imaturidade dessa galera. Sabe qual é? Discipulado. Acertei? Quase. Você precisa ter paciência. Então essa é a hora que você bota a mão na cabeça e fala assim, haja paciência, meu Deus. Meu Deus, haja paciência. Paciência, você vai tendo paciência e dentro dessa paciência você vai discipulando, você vai treinando, você vai chamando para conversar e ensinar. Mas o apóstolo Paulo disse, meus filhinhos, por quem eu sinto dores de parto, até que... Ele está dizendo, eu vou aguentar esse negócio. O processo, né? Respeitar o processo. Eu estou aguentando esse cara aqui um tempão, irmão. Você não imagina quanto tempo que eu estou aguentando aqui. É só a graça do Senhor Jesus mesmo. Vai direto para o céu. Passaporte está dado já. Ai. Tá, agora eu vou falar sobre um outro tipo de dor e que muitos travam com essa dor. Daqui a pouquinho eu vou responder perguntas. Você tem pergunta ainda para fazer? Tem pergunta aqui anotadinha. Tá. É quando o líder ele é traído e abandonado. Eita. Meu Deus. Jesus falou sobre quando você poda uma árvore, você poda para ela crescer. Existe a poda e existe o arrancar de uma árvore. Se você teve uma perda e isso daí como é que eu vou dizer? Isso fez você mais forte, você foi podado e você vai crescer. Agora, se você sentiu que foi um corte, isso paralisou você e você vai desistir, abandonar a liderança da célula, vai querer chutar o balde para o ministério. Tem muitos que, o que aconteceu? Foi um corte. É preciso você entender essa perda. Foi uma poda que o Senhor fez na minha vida e essa poda vai ser para eu crescer mais ainda. A poda dói, mas você vai crescer mais forte. Me conta aí, Wilson, se você já ouviu a experiência de algum pastor desse que veio aqui, que de alguma maneira nós ajudamos, que ele ficou muito abalado com alguma perda de alguém. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente sobre isso. Teve, né? E vou falar porque esse pastor ele até testemunhou aqui na nossa Conlisul. Pastor Fábio, ele entrou em contato conosco no momento desse que ele estava sofrendo essa perda, né? Dessa traição que ele sofreu, de um jovem que ele preparou, um pastor, ele preparou o cara, preparou esse pastor auxiliar e tal. O cara cresceu, cuidou ali do lado dele, avançou, o cara e a esposa, tudo, e poxa, o negócio crescendo, rompendo. E aí ele falou, quando a igreja já estava num ponto
de maturação ali para um preparo desse pastor, né, de envio, de iniciar, de fazer um envio para um novo trabalho. Essa pessoa começou a mudar, assim, com ele, e começou a se distanciar. E logo não demorou muito, um mês e pouco à frente, o cara se chamou para conversar e comunicou, né, ele que estava saindo e tal. E ele tentou reverter e tudo, mas esse rapaz já estava decidido, e aí esse cara saiu e levou uma parte dos membros, né? Porque tinha. E aí, ali como é que ficou? O pastor falou como é que ele ficou, como é que ele lidou com essa situação? Ele ficou completamente decepcionado e travado. E aí, aqui na Cone Sul, ele disse, até testemunha para os outros pastores aqui, que no meio desse processo de tentar entender, não conseguia, aí ele entrou no YouTube e viu uma mensagem do senhor. E aí, ao ver uma mensagem sua, foi que ele então se conectou, falou, não, peraí. Tem uma mensagem que eu conto uma história que eu passei com esse tipo de dor, que está até no meu livro, O Poder dos Líderes que Crescem. Exatamente. E eu conto uma experiência que eu passei, que o meu coração ficou travado por uma perda dessa. Se nós não soubermos lidar com essas perdas, o nosso coração ficar travado com isso, nós não experimentamos crescimento. Uau. É uma dor que não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Você já passou, talvez você esteja passando, e eu preciso dizer que você ainda vai passar. Meu Deus. Mas faz parte do crescimento. Eu li um livro sobre liderança, não me lembro o título agora, muito tempo atrás, que o autor dizia o seguinte: se o Senhor Jesus bebeu do cálice da traição, todos os seus seguidores provarão também. Então, faz parte, né, acredito, do crescimento de nós, como discípulos de Jesus, em algum momento passar. Agora, deve ser muito duro você estar à frente de uma igreja, preparar uma pessoa e essa pessoa apunhalar, deve ser muito Qual a duro. orientação para isso? Filipenses capítulo 3, versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Vira a página. É virar a página e prosseguir para o alvo. Virar a página, talvez você, pastor, líder, está nos acompanhando agora e você está passando por um momento de dor. Você está passando por um momento de tristeza profunda, porque você foi abandonado, você foi traído, você se decepcionou com alguém que você nunca imaginava de que iria fazer com você o que fez. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Vire a página e prossiga para o alvo. Vire a página e prossiga para o alvo. Deus tem uma linda história para fazer na sua vida e através da sua vida, e você precisa continuar. Então, bora crescer, vire a página e prossiga para o alvo. Uau! Bom, eu queria saber, Will, o que nós temos de pergunta aí? Faz para a gente aí. Caso você queira fazer perguntas para nós, pode enviar. Nós temos o nosso WhatsApp com centenas de pessoas que estão semanalmente mandando para a gente dúvidas, conversando conosco. Também no meu Instagram, você pode mandar lá para o meu direct, eu respondo, vou lá, olho, converso com você. E eu queria ouvir aqui algumas perguntas que foram feitas dentro desses canais. Manda para a gente aí, Will, as perguntas. Maravilha. Vou aproveitar para reforçar, o nosso WhatsApp vai estar aqui fixado no comentário desse vídeo, tá? E, além disso, também tem o seu Instagram, @PastorBrunoM. Pode entrar lá e você também pode mandar pelo nosso direct lá. Top. Seguir o senhor no Instagram, que é bênção pura. Bom, a primeira pergunta que mandaram foi: como conquistar, pastor, como conquistar a confiança dos seus liderados ali, essa equipe que está se formando? Como é que o pastor ele conquista a confiança dessas pessoas? Estando junto, mostrando através das suas atitudes de que você
está do lado deles porque você ama eles e quer ver o crescimento deles e não Legal. porque você quer usar essas pessoas. Eu estava ensinando ainda agorinha mesmo para um líder de que nós precisamos mostrar para as pessoas da nossa célula que nós queremos ver que elas cresçam para cumprir o propósito que Deus tem para a vida delas. E não, nós não queremos que elas cresçam porque queremos usar essa pessoa. É muito legal. Eu preciso mostrar que Deus tem um plano para a sua vida e eu estou aqui para ajudar você a viver o plano que Deus tem, a ajudar você a viver o melhor que você pode viver para que Deus seja glorificado na sua vida e através da sua vida, é isso. E isso é muito verdade, porque hoje eu sou um pastor auxiliar aqui do seu lado, né? E muita gente, óbvio, por uma questão de hábito, só fala a palavra pastor, né? E eu percebo hoje, ao longo do tempo que eu estou aqui do seu lado, que o Senhor sempre me preparou para isso. E fazer o que o Senhor faz debaixo da sua cobertura é muito mais recompensador do que tentar me aventurar em ser alguém que eu não tenho certeza de que Deus me chamou para ser. Ou seja, se você está sendo treinado para ser como o seu líder, não tenha nenhuma resistência a isso, porque é maravilhoso ter a oportunidade de fazer aquilo que alguém já está fazendo. É o que eu sinto hoje. Então, você é pastor auxiliar, com muito orgulho, porque eu fui preparado para isso. Eu não sei como é ser pastor em outro lugar, mas o pastor que eu sou aqui, eu não abro mão de ser. Então, acho que é muito mais recompensador quando alguém diz assim, eu quero investir em você. Nossa, isso é maravilhoso. Top. É maravilhoso. Manda mais uma pergunta, vamos lá. Agora uma pergunta mais no contexto prático da célula. Uma célula está ali crescendo, nasceu a célula. Como um líder consegue, de maneira eficaz, distribuir bem as tarefas na célula? A célula tem tarefas. Como é que nós distribuímos isso na célula ali para essa galera? Bom, primeiro quero reforçar o quanto que é importante você colocar o pessoal da sua célula para trabalhar, para se envolver. Poxa. O líder que ele faz tudo, ele não consegue treinar pessoas, ele, por ser centralizador demais, ele atrapalha a frutificação dos irmãos na célula. Verdade. Ele precisa envolver todo mundo, então tem que envolver. Tá, e como que eu faço para envolver? Primeiro, você precisa ter radar ligado para conseguir identificar o que uma pessoa ela tem de habilidade natural e catucar a pessoa nisso. Exemplo, existem pessoas que elas têm uma habilidade para fazer comida gostosa. Verdade. O cara, sabe, e ama isso. Então você sempre vai lá e olha, aqui a nossa mesa de lanche, o irmão vai ficar responsável em fazer as escalas, ele vai ficar responsável para isso. Outros, eles são comunicadores demais, são simpáticos de uma maneira muito natural. Verdade. Eu vou colocar essa pessoa para ela me ajudar a recepcionar todo mundo que chega, fazer as boas-vindas. Outros, eles gostam muito de orar, então eu vou pegar esse cara e sempre colocar ele para os momentos onde a gente tem clamor na célula, onde a gente tem uma oração específica por uma pessoa que precisa de um milagre. Avalie as habilidades das pessoas e cutuque, né? Dá ali uma despertada para essa pessoa ela trabalhar. Depois que você faz isso, você tem que validar o que as pessoas estão fazendo de bom. Uau, isso é chave. Tem que validar. Como? Você diz, poxa, parabéns, que coisa maravilhosa que você fez aqui para o nosso... Puxa, como eu amo quando você faz aqui esse lanche. Que oração poderosa que você fez. Nossa, você valida aquilo que é bom e aí as pessoas elas vão cada vez mais querendo repetir o comportamento. Você valida o que é bom, a pessoa ela vai querer fazer de novo. Agora, quando você não valida o que é bom, as pessoas elas acham que não estão fazendo legal, que não está agradando, que não está, para de fazer. Passa despercebido e elas nem sequer repetem. Muito bom, muito bom. Tem mais alguma pergunta? Olha, tem um pastor, ele deve estar nos assistindo aqui, pastor Arthur, ele é do Maranhão. Passou por um momento da pandemia forte lá na igreja dele. E ele mandou essa pergunta no meu WhatsApp hoje, depois que nós anunciamos o treinamento. E ele perguntou o seguinte, falou, pastor, estou com a minha equipe de líderes desanimada.
preciso reativar esses líderes. O que eu faço? Ele mandou no meu WhatsApp. Eu vou finalizar com essa pergunta que você está fazendo. A resposta vai ser um texto bíblico que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, palavra do apóstolo Paulo, que diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O líder precisa combater esse combate com disposição, com perseverança, para que a equipe possa olhar esse líder e falar assim: eu vou fazer o que o meu líder está fazendo. Boa. Agora mesmo nós estávamos ali embaixo, almoçando com a equipe, e nós estávamos falando sobre essa situação da pandemia. Foi. E o pessoal da equipe estava falando: cara, o que nós fizemos na pandemia foi algo poderoso demais. E uma das coisas que nos fez trabalhar muito na pandemia e fazer é nós olharmos o nosso pastor que estava ali de cabeça erguida e mandando bala. Não parou um minuto. Se você, pastor, falar assim: ó, estou no meio de uma grande pressão, porque talvez eu sofri traição, a igreja de alguma maneira foi abalada com alguma situação, alguma coisa aconteceu que não foi legal, está todo mundo olhando para você, se você vai combater esse bom combate, se você vai perseverar, se você vai ser um guerreiro. E se a galera enxergar em você que você está de pé, cheio de coragem, cheio de ânimo, eles olham nos seus olhos e eles veem assim: cara, eu preciso ter o gás do meu pastor. Então essa galera, eles renovam seu ânimo. A prova disso é Davi, em um certo momento em que Ziglag foi saqueada. Sim. Levaram mulheres, levaram todo mundo. Diz a Bíblia que Davi chorou até não ter mais lágrimas, porque a própria equipe queria apedrejar ele. Verdade. Ficou todo mundo... Chegou uma hora que Davi se reanimou no Senhor. E ele, quando se reanimou no Senhor, o pessoal viu, ele conseguiu colocar aquela galera até que estava meio que desacreditada e querendo apedrejar ele, vir para o lado dele e falar: nós vamos lá e vamos recuperar tudo que foi perdido. Então, o líder precisa ter essa garra, precisa ser guerreiro, combater um bom combate, levantar, reagir e com tudo. E eu gosto demais esses vídeos de treinamento, e tudo que a gente faz no nosso treinamento presencial para despertar, para ativar os líderes a fazer com disposição que Deus chamou eles para fazer. Inclusive, nós vamos ter agora em janeiro o nosso treinamento Ativa Líder. Não sei em qual momento que a gente está passando esse vídeo, mas é bem possível que esteja bem perto. Com certeza. Do treinamento, dia 21 de janeiro. 21 de janeiro. Tá pertinho aqui. Dá tempo de fazer a inscrição, hein? 21 de janeiro. Se você quiser receber aí um tempo especial de treinamento, de ativação, eu vou falar uma coisa para você, viu? O negócio é poderoso demais. São 12 horas de treinamento comigo, presencial. Você vai sair daqui um foguete. Vai mesmo. Você vai sair daqui um foguete. E outra coisa, você vai conseguir aí levar isso para toda a sua equipe, para todo mundo ser ativado. E no ano de 2023, vocês vão arrebentar a boca do balão. Eu decidi colocar esse treinamento em janeiro para que ele possa ativar você, para que 2023 seja o melhor ano da sua vida e do seu ministério. Top demais, top. O senhor falou sobre motivação, é verdade. Existem pastores que eles não conseguem gerar isso, não tem esse gatilho de gerar essa força de dentro. Nesse treinamento, com certeza, eles vão levar isso, pastor. Porque... Algumas pessoas falam sobre, de uma maneira pejorativa, a questão da motivação. O que é a motivação? A motivação é um motivo que leva a pessoa a agir. É isso aí. Então, o que a gente faz? O pastor Bruno é muito motivacional. Não, eu dou para as pessoas, faço elas enxergarem um motivo e que vai conduzi-las à ação. É isso aí. O senhor dá um motivo claro, a pessoa, cara, não tem por que eu não agir. Eu vou mostrar para você um motivo que vai levar você a agir. É isso aí. E quando eu der o motivo que vai levar você a agir, você vai ter resultado. E isso reforça mais ainda um motivo para você continuar agindo. E aí não tem jeito, sobe de nível. O que a gente está fazendo todo dia aqui, cara? Eu amo treinar a minha equipe, vim aqui para motivar vocês mesmo. Então, não tem problema nenhum, e algumas pessoas até dizem a motivação é por um tempo. Não é, a motivação, se você tem esse motivo que está dentro de você, você vai agir todo dia, vai arrebentar a boca do balão. Exatamente isso.
Vão para cima. Tá? Então eu amo esse negócio e eu quero dizer para vocês, pastores e líderes do Brasil, 2023, eu estou com ânimo, com disposição e vamos arrebentar a boca do balão. Eu estou com força total em nome de Jesus. Vamos embora, vamos para cima. Valeu! Próxima semana eu estou aqui mais uma vez para o próximo bate-papo liderança. Deus te abençoe. Valeu demais.